Vamos resolver alguns exercícios aqui sobre estados limites. Mais propriamente dito, estados limites para as estruturas de concreto, CESP e SEBRASP. Os estados limites relacionados ao colapso ou qualquer forma de ruína estrutural são denominados estados limites últimos. Ao passo que aqueles relacionados à durabilidade, aparência e boa utilização, bem como conforto ao usuário, são denominados estados limites de serviço. Correto. Colapso ou outras formas de ruína, estado limite último. E o durabilidade, aparência e funcionalidade, conforto, estado limite de serviço. Entre as verificações importantes em projetos de concreto protendido estão os limites de descompressão e de compressão excessiva. E eu ainda acrescentaria e o de descompressão parcial. São estados limites, não últimos, mas estados limites de serviço. Portanto, correto. Aqui eu marquei o gabarito aqui, salvo engano, aqui é errado. Tá como errado, mas a gente viu que os estados limites relacionados ao colapso ou a qualquer forma de ruína estrutural são denominados estados limites últimos. Ao passo que aqueles a durabilidade... estado limite relacionado à durabilidade, talvez aparência e boa utilização funcional da estrutura, bem como conforto. Não, posso até conferir aqui, mas esse gabarito aqui, tudo indica que seja correto. No que concerne aos estados limites, a NBR 6118 apresenta estado no qual, em um ou mais pontos da seção transversal, a tensão normal é nula. Tensão normal, nula. Não havendo tração no restante da seção. Esse conceito define o estado limite de descompressão. Na descompressão parcial, pode haver tração, desde que tenha um AP ali, um espaçamento próximo das bainhas. Mas no estado limite de descompressão, não há tração, até um ponto de tensão normal nula. Denomina-se estados limites os estágios de comportamento do elemento ou seções, adotados como referência para verificar a adequação da estrutura. Sobre os estados limites como critérios para dimensionamento de elementos de concreto armado, estados limites últimos são correspondentes ao máximo da capacidade portante. Ok, ao máximo, ao limite, né? Vamos lá. Estados limites de utilização relacionados às condições de utilização normal e da durabilidade das estruturas. Ok. Estados limites de suporte eventual, relacionado a cargas eventuais não previstas inicialmente, porém suportadas dentro do coeficiente de segurança. Aqui a banca claramente encheu linguiça, né? Nós temos o estado limite último e o estado limite de serviço. Esse de suporte eventual aqui não se aplica, não existe. Inclusive, quando se fala de coeficiente de segurança, as estruturas de concreto elas nem são dimensionadas pelo método das tensões admissíveis, né, que é o método que admitiria coeficiente de segurança, e sim pelo método dos estados limites, tanto estado limite último quanto de serviço, através de combinação de ação, majora as ações, minora as resistências. Faça esse comparativo, esse método muito mais avançado, semi-probabilístico de dimensionamento. E não o método antigo, que se utiliza ainda em alguns casos nas fundações, né? Em alguns casos na madeira, até tem que ver se ainda está com a 7190, mas concreto e aço já estão no método dos estados limites há algum tempo. Os estados limites de serviço estão relacionados à durabilidade das estruturas, aparência, conforto, usuário e boa utilização funcional. Não faz parte dos estados limites de serviço elencados na 6118. Estado limite de abertura de fissuras? Faz sim. Estado limite de colapso progressivo? Não falamos dele. Estado limite de deformações excessivas? Está lá. Estado limite de descompressão? Está lá. E descompressão parcial também está lá. Por que colapso progressivo não está lá, dentro dos estados limites de serviço? Porque ele é um estado limite último, portanto não faz parte da utilização funcional da edificação. O FCG, com relação aos domínios de estados limites últimos, no domínio 3, as deformações máximas no aço da armadura tracionada e no concreto comprimido são, respectivamente, veja, no domínio 3, as deformações máximas no aço e no concreto comprimido são
Veja, estamos falando de flexão. Flexão. Na flexão, o aço convencionado a 10 por mil, seu limite de deformação plástica excessiva, e o concreto, encurtamento limite ou esmagamento, convencionado em 3,5 por mil. Está aqui o desenho da linha que separa o estado limite 2 e 3. Perceba que ele fala assim, ó, no máximo, no domínio 3, as deformações máximas. Então, isso aqui tudo é domínio 3. No domínio 3, o aço pode estar desde da sua deformação de escoamento até 10 por mil. Mas o máximo do aço, 10 por mil. E o mínimo, digamos assim, do concreto, ou o máximo do concreto comprimido, 3,5 por mil. Em estruturas de concreto armado, sob a ação das combinações frequentes, a abertura de fissuras não tem importância significativa na corrosão das armaduras passivas, desde que sua abertura máxima característica não exceda valores da ordem D. Lembra que eu disse? Entre 0,2 e 0,4 para o concreto armado, né? Ou seja, o concreto que possui armadura passiva, tá ok. Por isso, gabarito B, combinação frequente de ações. Veja a VUNESP no mesmo sentido, né? Até porque as duas, FCC e VUNESP, gostam, tem o mesmo perfil. Mas ela diz o seguinte: nos limites para fissuração e proteção das armaduras, quanto à durabilidade, na corrosão de armaduras passivas, sob ação de combinações frequentes, não tem importância significativa se a abertura máxima característica das fissuras não exceder valores da ordem de 0,2 a 0,4. Acabamos de ver isso. A figura a seguir representa os domínios de deformação no estado limite último, sob solicitações normais. Sobre esse diagrama e as informações nele contidas, é correto afirmar que, nos domínios 1 e 2, a ruptura ocorre por deformação plástica excessiva. Domínio 1 é toda essa área aqui, e domínio 2, todo esse triângulo aqui. Ambos amparam o tracionamento do aço em 10 por mil, ou seja, deformação plástica excessiva. E o concreto aqui ele pode variar, né, em qualquer um desses pontos entre 3,5 por mil, e até mesmo na reta A o concreto atinge 10 por mil. Na verdade não seria nem o concreto, né, seria a minha armadura superior, quando a gente tem uma viga duplamente armada. Ok, no domínio 3 a ruptura ocorre, aliás, no domínio 3 ocorre a ruptura, a compressão do concreto, sem escoamento no aço. Olha o domínio 3, está aqui, ó. Concreto está rompido, claro, a 3,5 por mil, mas o aço está ou escoado ou em qualquer outros pontos até 10 por mil. Então, há sim escoamento. No domínio 2, a ruptura pode ocorrer por flexão simples ou composta. O domínio 2 está aqui, flexão simples ou flexão composta. Flexão simples é uma flexão onde nós temos cortante e momento fletor. Flexão composta é uma flexocompressão ou flexotração, onde nós temos associação de momento mais normal. E aqui na simples é o momento mais cortante. Quando só tem um momento, eu não tenho esse desvio. Se a seção for homogênea, claro, o centroide fica, a linha neutra coincide com o centro da seção, se eu tivesse apenas momento. Então seria sempre assim. Quanto maior o momento, mais inclinado ficaria passando pelo CG da figura. Como aqui nós temos o caso de tração junto com flexão. Por isso, a reta A, tração pura, domínio 1 e 2, temos flexotração. E aí a gente já parte aqui para o domínio 3, 4 e 5, flexocompressão. E na reta B, compressão simples. No domínio 4, a ruptura pode ocorrer por flexão. Está aqui domínio 4. Flexão simples ou compostas, também não. A gente viu que é flexocompressão. Com esmagamento do concreto e escoamento do aço. Não há escoamento do aço de jeito nenhum aqui no domínio 4. A reta B corresponde à compressão uniforme. Sim. Com esmagamento do concreto. Sim. Com deformação de 0,35%. Não, na verdade 0,20%. Ou 2 por mil, que é a reta B. Por isso, gabarito letra A. No projeto de estrutura de concreto, a verificação em serviço do estado limite de deformações excessivas, considerando o efeito de aceitabilidade sensorial com o limite visual. Opa,
L sobre 250. O deslocamento total máximo em elementos estruturais de concreto armado deve ser limitado à relação de L sobre 250, sendo L o vão. Segundo a BNT 6118, para aceitabilidade sensorial quanto a vibrações, agora não é mais aceitabilidade sensorial visual, agora é quanto a vibrações, mas ela deu valor limite de flecha L sobre 350. Assim, para uma viga de concreto armado com 5,32 metros e valor da flecha total igual a 2,35, o valor da contraflecha mínima em centímetros deverá ser D. Então aqui nós temos uma estrutura que teve uma flecha total de 2,35, mas a flecha total ela conta desde a contraflecha. Então ela tinha, no final das contas, ela tinha uma contraflecha e ela tem uma flecha posterior aqui, flecha total igual a 2,35 centímetros. Ora, 2,35 é a minha flecha total. Qual é a minha flecha limite aqui? E aí, quanto que eu tenho de contraflecha? Ora, a flecha limite é L sobre 350. Então, basta calcular. A flecha limite vai dar 1,52. Se a minha flecha limite é 1,52, está aqui, 1,52, então a diferença é a minha contraflecha, que vai ser 0,83 centímetros, como a gente já viu aqui. A diferença, então, é a contraflecha, para que a flecha total seja 2,35 e a flecha limite seja respeitada pela norma, 1,52, gabarito letra B. Por último, uma questão da VUNESP, a verificação em serviço do estado limite de deformações excessivas para aceitabilidade sensorial visual. Já sabemos, L 250. Para uma viga de concreto armado com 6 metros de comprimento, impõe que o deslocamento vertical máximo seja em milímetros, L sobre 250, 600 sobre 250, 24 centímetros, como que diz em milímetros, gabarito letra C. Beleza? Uma aplicação prática aí dos nossos estados limites. Espero que tenham gostado.